Direito processual penal, ação penal. Continuando a falar sobre a representação do ofendido, que é uma das condições para a ação penal pública condicionada, em relação ao prazo para o oferecimento dessa representação, ele é decadencial de até 6 meses. Esse prazo decadencial ele é uno, não se suspende e não se interrompe, nos termos do artigo 38 do CPP. Lembrando que esse prazo é um prazo material, já estudado no direito penal, contando o dia como 24 horas, o mês em dias reais e o ano de forma real, 365 ou 366 dias, sendo que esse prazo inclui ainda o dia do início e inclui o dia final. Lembrando que o dia final é o dia fatal do prazo, não podendo esse ser prorrogado caso caia em feriados ou dias não úteis, como acontece com o direito processual. Não é este o caso. E o artigo 38 diz que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, que é o caso da ação penal privada subsidiária da pública, que será estudada adiante, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. E ainda que verifica-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo. Portanto, esse prazo decadencial é contado para aquele que tem mais de 18 anos do conhecimento da autoria, ou daquele que é menor de 18 anos ou inimputável, a partir da maioridade ou do restabelecimento da imputabilidade. Importante lembrar que o prazo flui para o representante legal se este conhecer da autoria. Portanto, teremos, no caso do prazo, a soma do prazo do representante legal e do prazo do menor, se esse alcançar a maioridade. Então, se o representante conhecer a autoria 2 meses antes da maioridade desse menor, teremos que o menor tem 4 meses para oferecer a representação, tendo uma exceção, que é o caso do casamento por erro ou ocultação, em que a contagem do prazo se dará após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 236, parágrafo único do CP, que diz: contrair casamento induzindo em erro essencial ou outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único assevera que a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Com relação à representação do ofendido, ainda é pressuposto que a vítima seja determinada, porque quando a vítima é indeterminada, a vítima será a própria coletividade. Dessa forma, estaremos diante de uma ação penal pública incondicionada. E aqui vai um alerta em relação ao artigo 154-A do CP, que é a invasão do dispositivo informático, que é considerada uma ação penal pública condicionada nos termos do artigo 154-B do CP. No entanto, o artigo 154-A, parágrafo 1º do CP, fala justamente sobre vítima indeterminada, que é aquele que produz, oferece, distribui ou vende ou difunde programa que possa fazer essa invasão. Logo, a vítima é a coletividade. Nesse caso, a ação penal será pública e incondicionada. Daí teremos o artigo 154-A, que diz: invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança ou com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 154-B diz que nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos, em perfeita consonância com o que estudamos na aula anterior. E o parágrafo 1º do artigo 154-A diz que na mesma pena incorre quem produz, oferece, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput,
que é a invasão do dispositivo informático alheio. E nesse caso, qualquer um pode produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir esse programa e distribuir para qualquer pessoa, não necessariamente o titular do dispositivo. Logo, a vítima é a coletividade, portanto, será uma ação penal pública incondicionada. Por fim, temos a eficácia objetiva da representação, e esta é vinculada ao fato criminoso. Dessa forma, feita a representação, o Ministério Público deve oferecer contra todos, até os não representados, tendo logicamente condições para isso. No entanto, ele somente pode oferecer contra o fato que foi representado. Nesse caso, se o representante não houver indicado todos os fatos na representação, o Ministério Público não poderá aditar ou fazer a denúncia contra fato que não foi indicado. E esse gráfico pode explicar o motivo. Nesse caso, teremos que a representação ela é realizada contra o autor, cúmplice ou partícipe, quantos forem necessários. Tenha o crime 1, 2, 3 ou N autores. E a esse elemento da representação se dá o nome de eficácia subjetiva, imputando determinados fatos a esses autores. Aqui se dá o nome de eficácia objetiva. Nesse caso, teremos que, caso o representante legal não inclua um determinado autor, cúmplice ou partícipe, o Ministério Público poderá incluir esse autor, comparsa ou partícipe por conta do princípio da obrigatoriedade, que já foi estudado anteriormente. Já no caso do representante não apresentar um determinado fato, o MP não pode incluir, porque, nesse caso, desvirtuaria a natureza da ação penal pública condicionada, podendo, assim, o Ministério Público fazer uma denúncia, tirando o sentido dessa condição dessa ação penal pública condicionada. Porque, assim, o Ministério Público poderia fazer uma denúncia, ainda que o representante não tivesse feito a representação.